Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de EAD da UFG. Sou a professora Patrícia, da disciplina de tópicos temáticos em História e Sociabilidades. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia de avaliação da disciplina, que envolve a realização de trabalhos. Então, a disciplina é dividida em 3 unidades. Na unidade 1 e na unidade 2 foi solicitado fichamentos. Então, eu apresento aqui para vocês um pouco do fichamento, que é uma atividade que gera uma certa polêmica, porque não existe uma unanimidade entre os autores sobre a realização do fichamento. Então, eu fiz aqui uma exposição. Também não é muito comum os professores pedirem fichamento, né, nas disciplinas de educação à distância. E por isso, então, eu faço aqui uma discussão para vocês em torno dessa questão de realização da atividade. Então, nós vamos trabalhar 2 fichamentos, um na unidade 1, outro na unidade 2. São fichamentos pequenos, fragmentos dos livros. Vamos trabalhar a introdução do livro Práticas e Representações, do Roger Chartier, e depois a introdução do livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, do Emile Durkheim. Na última unidade, na unidade 3, vai ser solicitado um trabalho, onde vocês vão utilizar esses 2 fichamentos. Depois também a gente vai poder discutir melhor as dúvidas de vocês nas webs que são de interação. O fichamento, ele é um estudo pessoal, primeiramente. Ele garante que o aluno ele entre em contato com o pensamento de um autor numa determinada obra específica. É importante ter claro isso, porque às vezes o autor ele altera a sua concepção, os seus conceitos, né? As pesquisas elas fazem com que os autores às vezes revejam as suas abordagens. Então, o fichamento ele tem uma preocupação mais específica em entender o pensamento do autor naquela obra específica, né? Então, é o momento em que você adquire mais familiaridade com um determinado tema, num determinado momento de produção intelectual de um autor específico. O fichamento, o ideal seria que ele fosse feito manuscrito, porque a atividade de escrita ela é muito diferente da atividade da leitura, da atividade do simples pensar, né? A escrita, o manuscrito principalmente, ele é mais lento. E esse processo mais lento, ele garante com que o cérebro também entenda de uma forma mais pausada o que está sendo decodificado naquele momento. Então, é uma situação de estudo em que o aluno ele consegue memorizar melhor os conceitos, né, chaves de um determinado conhecimento. Então, por isso que eu coloquei aqui que ele garante uma maior familiarização com os referenciais teóricos e metodológicos constituídos pelo autor, pesquisado e também naquela pesquisa que ele desenvolveu e conseguiu publicar. O fichamento ele também favorece uma reflexão teórica mais específica de um saber. Os autores, de modo geral, eles não concordam tanto sobre os critérios do fichamento. Existem algumas variações de um autor para outro. Quem trabalha essa discussão são autores de metodologia de pesquisa científica. Tem uma série de livros que ensinam a fazer fichamentos, né? Alguns autores recomendam que hajam apenas cópias, outros cópias e resumo. No nosso caso, eu gostaria muito que vocês fizessem cópia e resumo, certo? Porque aí o texto ele fica mais fluido, o texto fica com uma característica mais dissertativa e não fica apenas com fragmentos. E hoje em dia, né, vocês têm um recurso de utilização de textos em PDF, principalmente se tratando das disciplinas de educação à distância. A gente disponibiliza para vocês esse material em PDF e existe também no computador, todos sabem, né, recursos para vocês recortarem e colarem. A gente tem que ser muito sincero, né? O ideal seria que vocês copiassem esses trechos e depois, então, fizessem uma atividade de resumo entre uma cópia e outra. Então, procurem exercitar os resumos. O
que você vai resumir? Você vai resumir aquilo que você não copiou. Você pode resumir aquilo que você copiou? Pode resumir também. O fichamento é uma atividade de escrita. Isso é fundamental de ser trabalhado. A cópia assinalada, entre aspas, e a indicação da página de onde a cópia foi retirada é um critério defendido por todos os autores. Então, por que que existe essa determinação em relação às cópias? Porque, em geral, quando vocês fazem um resumo, quando vocês fazem um trabalho, quando nós fazemos, não são só vocês alunos, mas todos nós na categoria de estudante, a gente às vezes copia vários trechos, mas não assinala. Às vezes a gente pega uma frase, copia alguns trechos dessa frase, uma frase enorme, um parágrafo enorme, e não assinala essas cópias. No fichamento é muito importante que essas cópias sejam assinaladas. Então você abre uma aspas, copia o trecho que você acha importante, fecha aspas e depois coloca a indicação da página de onde essa cópia foi retirada. Então, o que é muito importante? Que você tenha claro no seu texto, no seu estudo, nesse material anotado, nesse estudo anotado, as cópias que foram retiradas do texto que está sendo lido. Então, o que caracteriza o fichamento? A presença de cópias literais, assinaladas devidamente com aspas e indicação do número da página. Então, a cópia literal, ela é uma regra que está presente entre todos os autores. O que muda de um autor para outro? O material onde deve ser feito o fichamento. Se ele deve ser feito em fichas, se ele deve ser feito em folha de sulfite, folha de almaço, folha de fichário. Esse critério, hoje em dia, nem cabe mais, porque todo mundo faz no computador, né? O ideal é que vocês façam aí um fichamento com margens 2,5, em cima, baixo e laterais, que vocês consigam fazer aí um espaçamento entre linhas de no máximo 1,5, não precisa fazer um espaçamento muito grande. E usando Times 12 ou Arial 11, isso seria o ideal, né? Mas que tenha aí cópias literais e resumo entre uma cópia e outra, sem nenhum tipo de modificação do texto, né? O que que você deve priorizar nesse fichamento, nessas cópias, né? O fichamento é um estudo particular. É uma coisa que você faz para você consultar posteriormente, dentro das suas necessidades de pesquisa, dentro daquilo que você está buscando enquanto estudante, das suas preferências, da sua sensibilidade. Então você vai copiar aquilo que você considera muito importante para os seus estudos e principalmente para a compreensão do pensamento desse autor naquela obra específica, dentro da temática que ele está apresentando. Então, por isso que não existe fichamento certo e errado, né? O fichamento ele é um estudo pessoal, não existe cópias erradas e cópias corretas, né? O que existe é um fichamento bem feito, que tem uma equalização ali entre as cópias e os resumos, né? Que consiga apresentar o pensamento do autor na sua linha de raciocínio, na linha de raciocínio do autor, seguindo ali, né, o começo, meio e fim, tal como o autor estruturou o seu texto, né, ao longo da sua exposição. Então, aquilo que deve ser fichado, que deve ser copiado, é muito particular, né? Isso não interfere, por exemplo, no processo de avaliação, que a gente vai depois avaliar esse fichamento. O que nós vamos avaliar? Eu com as nossas tutoras, né? Vamos avaliar a estrutura, se tem cópias, se tem resumo, se essas cópias foram assinaladas corretamente, se tem a indicação da página, né? Se ele está bem organizado, se tem clareza, se os resumos estão bem feitos. É nesse sentido que a gente vai avaliar o fichamento, né? O texto tem lá geralmente entre 15, 20, no máximo 25 páginas, né? Um fichamento de um texto dessa dimensão, ele tem que ter pelo menos umas 5, de 5 a 10, por exemplo, laudas, né? Então a gente vai avaliar o fichamento de vocês, dentro da disciplina, a gente colocou no mínimo 3 laudas. É muito pouco, né? Mas pensando que alguns alunos têm uma dificuldade muito grande de falta de tempo, a gente também vai levar isso em consideração e esperamos que vocês consigam fazer minimamente pelo menos 3 páginas de uma leitura anotada com algumas cópias. Copia-se aquilo que você considera muito importante para a compreensão do pensamento do autor naquela obra específica.
Resumos. O resumo, entre uma cópia e outra, ele favorece a compreensão posterior do texto fichado, porque às vezes se você copia só alguns trechos, como alguns autores de metodologia recomendam, na hora que você vai reler aquilo, não faz muito sentido, você não consegue entender um raciocínio dentro de uma linearidade, né? Fica muito fragmentado o pensamento. E você também começa a não exercitar, por exemplo, a dissertação num espaço que poderia ser de exercício da dissertação. A produção de um bom fichamento, com cópias e resumos entre as cópias, facilita então a produção de trabalhos futuros. Uma vez que você faz o fichamento, você não precisa ficar voltando ao texto. Você volta para o fichamento. Se o fichamento está bem feito, você tem todas as informações que você precisa ali. Referência bibliográfica, a página onde tem a informação que você precisa, as cópias assinaladas que você pode depois reutilizar no seu trabalho, no seu artigo, na sua monografia, na sua dissertação, seja lá o que for. Na sua resenha temática, por exemplo, né? Então, os resumos, eles favorecem bastante. Até os resumos podem ser utilizados no trabalho. Né? Você pode reescrever esses resumos, você pode reutilizar esse texto. Uma vez fichado o texto, não há mais necessidade de voltar ao texto de origem que foi fichado. Né? O fichamento ele pode substituir o texto na hora de realização do trabalho. Os fichamentos, eles garantem, então, trabalhos com mais clareza, coerência, coesão, sempre favorecido pelo exercício da escrita. Escrever é uma atividade muito difícil. Todos nós temos dificuldade para escrever. Falar sobre um tema, para alguns, é fácil. Às vezes até escrever para alguns é fácil, mas para a maioria das pessoas, escrever é uma atividade difícil. É uma atividade, inclusive, angustiante. Gera uma certa dor até física, eu costumo dizer, né? Da dor de estômago, causa ansiedade. Quando você vai fazer um trabalho sem ter feito fichamento, em geral, o que acontece? Você acaba, às vezes, copiando muito dos textos que você utiliza e não consegue avançar. Então, se você faz o fichamento, na hora que você pega o fichamento e depois vai fazer o trabalho, as condições de desenvolver, né, um trabalho mais coeso, sucinto e, ao mesmo tempo, com conteúdo, é muito maior. Você tem ali uma expressão mais elaborada de um conhecimento específico. Então, o fichamento ele é sempre a primeira etapa de um processo de estudo, de uma atividade de estudo. Ele é imprescindível. Depois, é legal também que você imprima esse fichamento, que você crie pastas, arquivos, onde você coloca esses fichamentos dentro de uma ordem temática, pode criar um fichário, pode colocar dentro de plastiquinhos, né, onde depois você pode consultar esses trabalhos, esses fichamentos. Às vezes, o mesmo fichamento, você reutiliza ele em vários trabalhos, né? Dependendo do autor, né, para quem já escreveu, por exemplo, dissertação de mestrado, para quem, às vezes, está desenvolvendo já uma pesquisa na graduação, percebe que dentro de um fichamento dá para você usar quase tudo. Às vezes, você usa uma parte na primeira etapa do seu trabalho, depois uma outra parte de uma segunda etapa. Então, você pode rabiscar esse fichamento, você pode ir indicando em que lugar você utilizou determinados trechos e vai compondo, assim, um trabalho que tem a ver com os seus interesses de pesquisa, né, a partir de um autor específico. Então, como eu coloquei aqui, o fichamento ele é o primeiro passo da realização de um texto dissertativo, de qualquer espécie, né? Qualquer tipo de texto dissertativo. Como eu já coloquei no slide anterior, pode ser artigo, pode ser um resumo, pode ser uma dissertação, pode ser uma dissertação, no caso, né, um mestrado, pode ser também uma resenha temática, seja lá o que for. Dentro da atividade escrita, você pode retomar esse fichamento. Citações. A partir do fichamento, você poderá criar as citações do seu texto dissertativo. Uma vez que você faz várias cópias, se você fez cópias bem feitas, né? São cópias literais. O que é uma cópia literal? Uma cópia que não altera nada, não pode alterar uma vírgula, não pode alterar uma palavra, tem que ser exatamente como está ali. Ah, professor, eu posso, dentro de um parágrafo, vamos supor que tem 10 linhas, copiar 3 linhas e depois lá embaixo mais 3 linhas? Pode.
tem vários recursos para isso. Você pode usar os 3 pontinhos, por exemplo, e fazer as suas cópias, né, dentro do mesmo trecho. Às vezes tem uma página que você quer copiar vários trechos. Você pode abrir uma aspas, copia os trechos, coloca 3 pontinhos no final, 3 pontinhos no começo e copia vários trechos, depois faz um resumo daquilo que você não copiou. O que você resume? Você resume aquilo, às vezes, que começa a ficar muito repetitivo, muitos exemplos que o autor utiliza e aquilo que não te interessa tanto. E eu coloco aqui a questão das normas da ABNT, porque a citação ela tem que estar dentro do critério da ABNT, né, que é recuado, 4 centímetros, uma letra menor do que aquela que você utiliza no texto. No fichamento você não precisa fazer isso. No fichamento você pode, né, fazer o seu resumo e dentro do seu resumo abrir uma aspas, fazer a cópia, fechar a aspa, colocar a indicação da página e seguir o seu texto. Não tem que seguir as normas da ABNT, que elas são mais voltadas para a realização de trabalhos. Fichamento aqui é uma outra coisa. Mas depois você pode pegar esses trechos e transformar ele em citações dentro das normas da ABNT. Os resumos feitos também entre uma cópia e outra, como eu já disse, eles também podem ser utilizados na realização dos seus trabalhos. Bom, um outro ponto importante é que a referência bibliográfica ela deve vir no início. Essa é uma diferença básica. Em geral, quando vocês fazem trabalho de um autor, vocês colocam a referência bibliográfica no final do texto, né? No caso, como existe aqui uma prioridade maior em torno do pensamento daquele autor naquela obra específica, então você já apresenta a referência bibliográfica no início do seu fichamento. Você pode seguir os tópicos? Pode e deve. Então, você pode colocar lá, vamos supor, se o texto do autor é dividido em 5 tópicos, né? Então, ele abre um tópico, discute, abre outro tópico, coloca lá, escreva o tópico e faça, então, o fichamento por tópicos, né? Então, por isso que eu coloco aqui que a referência bibliográfica, ela caracteriza um cabeçalho, ela forma o cabeçalho do seu trabalho. Também pode aparecer na capa, né? A capa de um fichamento, ela deve ser como uma capa de qualquer outro trabalho. Deve constar ali a identificação da instituição de ensino em que você está vinculada, o nome da disciplina, o nome do aluno, o nome do professor, mês e ano, e também que compõe a data, né, e realização do fichamento. Então você coloca ali, é importante também colocar. Pode colocar também a referência bibliográfica na capa. E depois repete essa referência bibliográfica no início. É interessante. Síntese geral, para a gente ir concluindo já essa reflexão. O fichamento é uma leitura anotada, primeiramente. Então, tenham claro isso. Façam leituras anotadas, né? Mesmo os textos que não foram indicados, né, que não estão colocados como obrigatórios para a realização do fichamento, seria interessante que vocês sempre tivessem anotações de todas as leituras que são indicadas. Um bom aluno faz isso, na medida do possível. Eu sei que alguns alunos trabalham e não têm condições de fazer isso. Mas os textos que vocês consideram mais importantes, em algum momento de final de semana, nas horas vagas, no horário do almoço, às vezes no horário do jantar, o tempo que você conseguir, tente fazer um pouco de anotações, né? Então, no caso específico do fichamento, existe um critério, você tem que seguir esse critério. Se você não conseguir, né, para você, nos seus estudos particulares, tente fazer sempre anotações dos textos que são lidos e depois serão utilizados na realização dos trabalhos das disciplinas. Devem constar cópias literais do texto fichado. Toda cópia deve ser feita entre aspas. Toda cópia deve ter indicação da página em que a cópia foi retirada. Copia-se as partes que você considera mais importante para a compreensão do texto que está sendo fichado. E as partes que não forem copiadas devem ser resumidas. Eu vou apresentar para vocês agora um resumo, um exemplo, na verdade, né, de um fichamento que eu fiz. E que tem aqui um pouco das considerações apresentadas nesse slide,
e outras que eu não coloquei, mas que também podem ser utilizadas como recurso, né? Então aqui em cima, no cabeçalho, né, que está acima da margem normal, eu coloco o meu nome, você pode colocar o seu nome também, existe esse recurso. Depois coloco a referência bibliográfica dentro das normas da ABNT no início. O primeiro parágrafo desse fichamento, eu faço aqui um resumo do pensamento do autor, né? O autor parte do pressuposto de que a história tem como objeto de sua reflexão o tempo. Gosto muito desse autor, José Carlos Reis, é um professor da Universidade Federal de Ouro Preto, trabalha com teoria da história, com filosofia da história. Esse livro é de 94, Novela Estoá e o Tempo Histórico, a contribuição de Febvre, Bloch e Brodel. Então ele trabalha mais com a primeira e com a segunda geração dos análises, né? Mas é interessante porque ele faz nesse texto uma reflexão da relação entre as ciências sociais, a história e também a teologia, né? O pensamento ligado à religião, que é a matemática da nossa disciplina, né? Então ele coloca como que o tempo ele foi pensado dentro da teologia e depois como ele passa a ser pensado fora da teologia. E ele coloca alguns conceitos também que são da filosofia e depois eu mostro para vocês quais os recursos que utilizam para tentar entender melhor esses conceitos. Esse fichamento eu fiz há muito tempo, por isso que eu quis trazê-lo também para essa aula, né? O tempo é uma questão essencial da história enquanto área do saber que se autonomiza, né? A interpretação de como o tempo é pensado em cada momento histórico tornou-se então um referencial teórico e metodológico do historiador no mundo contemporâneo, situado no século XX. A teoria da história é tanto uma reflexão que pertence a um grupo, num determinado tempo e espaço, como uma forma de compreensão adotada pelo historiador para compreender determinado tempo e espaço. E o autor, ele coloca aqui que a história, ela tem uma certa influência da teologia e da filosofia. Sobre a influência da teologia e da filosofia, o tempo, ele é sempre teleológico, né? No doutorado que eu desenvolvi sobre os manuais de direito natural das faculdades de direito de São Paulo e Recife no século XIX, eu trabalhei muito com filosofia da história. Então eu trabalhei muito com teleologia. E quando eu comecei a pesquisar, né, eu fui naquilo que havia de mais básico. Eu fui, por exemplo, no dicionário do Abaiano, que é um dicionário de filosofia. Fui até na Wikipédia. Então, como esse fichamento é meu, o que eu fiz? Eu coloquei as definições do dicionário que eu encontrei dentro do fichamento, porque isso me ajuda depois nos meus estudos, na composição dos meus textos. Mais para baixo, vocês vão perceber que eu sigo a discussão fazendo, então, as devidas citações. Aqui eu tenho uma citação, ó. Faço um outro resumo. Deus interviria constantemente na história, revelando sua vontade através dos fatos e dos eventos. O cristianismo continuará nesta linha judaica de abertura para o futuro. Lá, no fim da história, estaria o grande evento justificador da experiência da sucessão, a salvação. Então, vocês vão perceber nesse fichamento, né, na página seguinte, por exemplo, vocês vão perceber que eu fechei as aspas, né, coloquei a indicação da página e logo depois eu abri um colchete e escrevi em itálico. Isso que está entre colchetes é a sua observação em relação ao texto, não faz parte do pensamento do autor. Se você quiser colocar, inclusive, citações, não citações, mas algumas observações de outros autores, coisas pessoais, que faz parte da sua busca, da sua pesquisa, mas que não tem a ver com o texto especificamente. Você abre um colchete e faz uma discussão ali. Eu coloquei aqui, ó, em outras palavras, pode-se dizer que a primeira concepção de tempo vinculada às sociedades tribais é a do tempo cíclico, o que se constitui por intermédio das concepções míticas da realidade instaurada pelo mito. Então, olha só, o autor em momento algum fala sobre mito, em momento algum ele fala sobre sociedades tribais, mas como eu estou envolvida com outras reflexões em torno dessa temática que é o tempo, eu coloquei essa observação aqui dentro de colchetes.
A história, sob a perspectiva filosófica, ela apresenta-se na concepção de um espírito universal. E aí eu abro uma aspas de novo e coloco: o espírito universal, ele é posto no interior da história. Ele é imanente e só atingirá a simultaneidade através da sua objetivação temporal sucessiva. Se tratando da filosofia da história, o autor vai se utilizar de termos da filosofia. Para a gente que é da história, às vezes não é tão fácil. Então você precisa pesquisar um pouco mais desses conceitos que aparecem, a forma como ele constrói esse raciocínio. E aí eu coloco no fichamento também o conceito de imanência. Então vocês vão encontrar nesse fichamento tanto uma citação da Wikipédia mesmo sobre teleologia e outra sobre imanência. Aqui, ó, tem um outro exemplo importante, né? O tempo histórico e as ciências sociais. Isso é um tópico do autor, né? Eu coloco esse tópico e faço então o fichamento. Aqui vocês vão perceber que eu tenho duas cópias bem extensas, ó, uma da página 15 e outra da página 14. Eu não coloquei resumo entre uma cópia e outra. Isso pode acontecer. Você não tem obrigação de colocar resumo o tempo todo, mas você tem que dar um sentido para o seu fichamento. Ele tem que ter uma coerência interna, né? Tem que ter uma fluidez. Então, esses dois parágrafos, eles estão mais ou menos alinhados dentro de uma linha de raciocínio e isso não fere, por exemplo, a linearidade da compreensão posterior do texto. E aqui eu já fechei, é um fichamento pequeno, percebam vocês, eu estou na página 17, o fichamento começou na página 10, ele é bem pequeno, ele tem 4 páginas só, não é uma coisa muito extensa, mas extremamente valioso por um estudo posterior, né? A aproximação entre a história e as ciências sociais se deu tardiamente, na década de 30, que ele fala um pouco sobre a relação das ciências sociais com a produção do pensamento historiográfico na década de 30, pensando na primeira geração dos análises, e eu mais ou menos concluo aqui, então, o fichamento, né, com as palavras do próprio autor. Faço, então, um resumo meu com as minhas palavras e termino com uma pequena cópia, né? Você pode usar também esse tipo de recurso, construir um parágrafo, construir uma frase, onde parte dessa frase você escreve e a outra parte você copia. É isso, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado, que a aula tenha sido útil para a realização dos trabalhos de vocês, das atividades propostas, né? Gostaria que todos tivessem uma boa leitura e que fossem perseverantes e se dedicassem aí a essa atividade que é muito valiosa.